Aqui nessa parte de resultados de discussões, a gente tem uma tabela mostrando alguns resultados em relação ao modelo da lei de potência, no caso. Primeira coluna você tem as variações de temperatura em graus Celsius. E aqui nas duas últimas você tem os parâmetros estatísticos, que é o R² e o x², o QI². No caso, os valores de coeficiente de determinação, que é o R², eles, como vocês podem ver, está bastante próximo de 1. E o Q² e o x² bastante próximo de 0. Ambos dizem respeito à redução de erros na previsão do tratamento estatístico. E, como vocês podem ver, basicamente revela que o modelo apresentou muito bem, se ajustou bastante de forma positiva aos dados do experimento, no caso. Como todos os valores de K, que é o índice de consistência, como vocês podem ver, ele diminui à medida que temos o aumento da temperatura, no caso. E como todos os valores de K, de todas as temperaturas aqui, em relação a todas as temperaturas, estão acima de 0, e os valores de M, que basicamente é o índice de comportamento do fluido, se encontram entre 0 e 1, o modelo diz que esse mel em questão ele tem um comportamento não newtoniano e pseudoplástico. Agora, considerando o modelo de Herschel-Whipple, como vocês podem ver, esses valores são bem mais interessantes do ponto de vista estatístico em relação à redução de erros e de coerência, por assim dizer, entre os valores dos dados do modelo e os valores experimentais. De forma que esse modelo se saiu melhor do que o anterior. E nota-se que o índice de consistência, que é o caso, e o índice de comportamento do fluido, que é o NH, e a tensão de cisalhamento inicial, que é o H em Pascal, eles decrescem à medida que a temperatura aumenta. E como essa variação de NH aqui, ela basicamente se encontra entre 0,92 e 0,99, isso basicamente confirma que o mel, dentro desse modelo de Herschel-Berkeley, tem um comportamento também não newtoniano. Na literatura que pesquisa sobre os caracteres de viscosidade do mel, existem alguns estudos em modelos que atribuem comportamento newtoniano e também existem outros que atribuem comportamento não newtoniano. Não existe, digamos assim, um consentimento geral na literatura. Aqui nós temos um gráfico, novamente, relacionando a questão de cisalhamento no eixo Y e a taxa de deformação, só que agora a gente tem em relação à variação de temperatura, no caso. Como vocês, interessante falar que, não sei se falei antes, mas a inclinação dessa reta aqui, ela basicamente indica o quão viscoso esse líquido vai ser. Quanto maior a inclinação da reta, maior será a viscosidade associada a ele. Como vocês podem ver nas faixas de 20, 25 e 30 graus Celsius, que são as faixas mais frias, você tem uma maior viscosidade, porque você tem uma reta mais inclinada, o que é bastante diferente com o senso comum. Quando você pega até alguns tipos de doce, quando você coloca na geladeira, num lugar mais frio, você vê que quando você tenta movimentar, ele resiste mais ao movimento, no caso. No caso, ele é mais viscoso a baixas temperaturas. O mel se comporta basicamente da mesma forma. E quando você tem temperaturas mais altas, obviamente, que na faixa de 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, você tem a inclinação da reta menor, consequentemente você tem uma viscosidade também menor. Aqui, anteriormente falei que foi utilizado a centrífuga em algumas velocidades, e aqui nesse gráfico ele
ele busca relacionar a viscosidade aparente aqui no eixo Y com a velocidade de rotação, rotações por minutos, e também a velocidade aqui em cima, no caso. E como vocês podem ver, a viscosidade ela tende a diminuir à medida que você tem o aumento da temperatura, como foi já demonstrado nos resultados dos gráficos anteriores, mas também a viscosidade também diminui à medida que você tem maior rotação do mel, no caso. O que é legal, é interessante demonstrar também que existe diferenças de influências da velocidade que causa a influência que a velocidade causa na viscosidade e o nível de influência que a temperatura causa na viscosidade, no caso. No estudo deu para perceber que o aumento de temperatura ele provocou uma redução de viscosidade do mel de cerca de 80% entre essa variação de 20 a 40 graus Celsius. Em comparação com a influência da velocidade na variação de viscosidade, a contribuição foi basicamente de 13 a 33%. Logo, a temperatura tem uma influência muito maior na variação de viscosidade desse mel. Algumas conclusões desse trabalho. O mel elaborado com florada predominantemente de silvestre apresentou comportamento pseudoplástico, como já foi demonstrado tanto no modelo de Herschel-Buckley como no modelo da lei da potência. As equações da lei da potência de Herschel-Buckley resultam em bons ajustes aos dados experimentais de tensão de cisalhamento, em função da taxa de deformação. Isso que, obviamente, quando você analisa aquelas duas tabelas que nós vimos, e você analisa os parâmetros estatísticos. Isso é bastante interessante e positivo, e prova que esses modelos eles têm uma precisão bem interessante quando você vai lidar com estudos geológicos de fluidos, pelo menos com mel, no caso. Outra conclusão, o aumento de temperatura de 20 a 40 graus Celsius reduziu a viscosidade aparente em mais de 90%, que foi demonstrado nos gráficos anteriores. E os valores de viscosidade aparente foram satisfatoriamente ajustados por uma equação do tipo Arrhenius. É basicamente isso. Muito obrigado.